A batalha começou. O Yeseraton. Os exércitos de Elohim. Mahanaim estão prontos para a guerra. O Yetzirah se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Torá. Mahanaim. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, eu sou a Parashá. Vamos estudar hoje a Parashat HaShavua, a Parashat Mishpatim. Baruch Hashem, o texto da Parashat se encontra no livro de Shemot, a partir do capítulo 21, verso 1. E estas são as leis que porás diante deles. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá por 6 anos e no 7º sairá livre de graça. Baruch Hashem. Quem não assistiu o vídeo da Haftarah referente a Parashat HaShavua do ano passado, eu recomendo que assistam da Haftarah, da Brit Hadashah e da Parashat, para que vocês possam absorver os ensinos que tem lá, né? Para que não fiquem perdidos com o que eu vou falar daqui para frente, pois eu não quero repetir tudo que eu falei lá, certo? Então, nós já entendemos que a questão dos 6 anos de servidão do escravo hebreu é simplesmente a prisão humana, ou seja, Adão, que é o hebreu, Adão, ele está passando por 6 anos de servidão, certo? Para Hashem, para Elohim, pois ele feriu Elohim, né? Aqui no versículo 17 está escrito assim: aquele que maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então foi o que Adão fez. Versículo 17, Adão, ele falou mal de Hashem, né? Ele fez Lachonará da luz, quando ele desprezou, né, a criatura que era a esposa dele, que Hashem deu para ele. Ele colocou culpa em Hashem dele ter errado, certo? E aí ele foi morto, foi sentenciado à morte, como está escrito aqui. Então, como eu falei nos vídeos lá do ano passado, esta Parashat, ela está completa aqui do Gilgul. O que é o Gilgul? Gilgul é a roda da vida. Então a alma, ela não é algo que está parado. A alma, ela vem do fogo, certo? A alma, ela vem do ar e do fogo. Isso é a alma. O corpo é terra, né? Mas a alma, ela é fogo. Então o fogo, vocês podem ver. Ninguém não. Nunca você vai ver um fogo estático. Não existe fogo estático. O fogo, ele se movimenta. Ele não para de se movimentar. A alma da gente também tem este movimento, certo? Então a alma, ela está presa numa realidade chamada mundo físico e ela fica se movimentando neste mundo físico. Ela vai, vem, até completar estes 6 anos aqui, com os quais ela foi sentenciada, certo? Então, uma roda, né? Isso é Gilgulim, rodar, certo? Então, os homens, os seres humanos, eles foram condenados à morte. A morte, ela está no mundo físico, como nós já estudamos. A morte, ela cai aqui. Então, o homem foi sentenciado a estar com a morte nesta realidade do mundo físico, mas como o homem, né, o ser humano, a alma dele é constantemente
ela se movimenta constantemente, então ela faz este movimento de roda, vai, vem, até terminar o tempo. O homem pode terminar este tempo de 6 anos antes, vamos colocar assim, interromper esta sentença? Pode. Como? Quando ele vence a morte. Então, ele tem que vencer isso aqui que foi sentenciado no versículo 17, né? Tem que deixar de ser sentenciado a essa morte. E nós aprendemos que Yeshua, ele traz essa salvação, essa libertação da morte. Então, se a pessoa se liberta da morte, ela consegue parar de fazer esse movimento de rodar no ambiente da morte, que é este mundo físico. O mundo físico é dito assim, jaz no maligno. Esse jaz, quer dizer, que ele está coberto de clipar, né? Tudo aqui é coberto de clipar. Tudo aqui está coberto pela clipa, né? Nós enxergamos aqui uma natureza, mas essa natureza nem se compara com a natureza de Beriá, que é a natureza primordial. Ela não é assim, dessa forma. Ela é de luz, assim como os nossos corpos também aqui, eles são opacos, né? São de carne, então são clipot, certo? Então a gente entra aqui na realidade da clipá, da morte, certo? E este lugar aqui que a gente fica é uma prisão de 6 anos. Estes 6 anos, a gente compreende 6.000 anos, certo? Baruch Hashem. Então, todas as leis que, se vocês assistirem, né, o vídeo do ano passado, eu vou estar ali descrevendo os mandamentos que estão concernentes a esta parashá. Eu não vou aqui ficar falando de novo, porque lá já falei. Então, vocês podem assistir lá e vocês vão saciar da fome do entendimento deste assunto. Okay? O que eu quero trazer para vocês hoje é algo novo, né? Porque a Torá é infinita. Então, quer dizer que nós só temos esta maneira, esta saída. Será? Né? A gente entende que Yeshua, né, tem também uma porta, uma saída. Baruch Hashem. Yeshua Dalet, né? A gente aprendeu que ali nas aulas de Ivrit, por isso é bem importante fazer as aulas de Ivrit, viu, gente? Faça. No esquema da árvore da vida, vou ver se eu faço aqui na edição. No esquema da árvore da vida, entre Feret e Keter, Feret a gente sabe que é a manifestação de Israel. O desejo está ali, né? No coração, Feret. E a pessoa pode se tornar Israel ali, Feret, onde está também localizada a verdade, que é a Torá. Então, quando a gente chega em Feret, a gente faz essa transformação de Jacob para Israel, quando a gente se apega à verdade, que é a Torá, quando a gente faz essa elevação de nossa consciência, a gente tem um caminho que vai direto para Keter. E este caminho é a letra Dalet que está lá. Vocês podem ver no esquema da árvore da vida que existem vários caminhos entre as Sefirot, certo? E cada caminho é uma letra, né? Porque as letras que criaram toda a realidade. Então as letras também são uma forma da gente interagir com a realidade espiritual. Por isso que a gente fazer a reza em hebraico, usando as letras sagradas. Por isso a gente fazer a leitura da Torá em hebraico, olhando para as letras sagradas, falando o som delas. Isso vai trazer um significado espiritual muito mais elevado do que se a gente falar num idioma profano. Qual é o idioma profano? Qualquer idioma que não seja o hebraico. Profano quer dizer o quê? Comum. Qual é o idioma comum aqui no Brasil? Português. Entende? Então, o português é um idioma profano. Por quê? Porque ele é comum. O hebraico não é profano. O hebraico é o contrário. O hebraico é kadosh. Ele é santo. Então, tudo que está envolvido com a questão do hebraico vai nos facilitar a interação com a realidade espiritual. Lembrando que a realidade física é 1% da verdade. Então, se eu tenho acesso somente a 1% do que é real, eu estou muito longe da realidade. Eu estou na ilusão. Por isso que aqui é chamado de ilusão, né? Eu estava falando com uma querida nossa, né?
hoje, mais cedo, e eu falei com ela a respeito de clipar aparecer em sonhos, que é o que mais acontece. E a clipar, ela vai aparecer geralmente com cara de boazinha. Vou dar um exemplo. Ela lá teve um pesadelo, um sonho. E no pesadelo dela, a clipar apareceu para ela como um rabino, todo indumentado, né, com aquela roupa que a gente já conhece de um judeu que segue a Torá, barba grande, peiota, tudo certinho. A aparência, não estou dizendo que era um judeu, eu estou dizendo que é uma clipá. Só que a aparência da clipá era de um judeu sagrado, certo? Quando abre a boca, fala, o que fala, dá pra gente notar que tem mentira misturada com verdade. Quando você sonhar desse jeito, que você tá vendo alguém muito bem, assim, apessoado, aparentemente, com a perfeição espiritual, fique atento ao que vai dizer. Fique atento ao comportamento desta pessoa do sonho. Fique atento se ela tem pés também. Olha, ver se você consegue enxergar o pé. Se você não vê pé, já sabe que é clipar, certo? Então, o que acontece? Nós estamos presos numa realidade onde a gente olha e a gente não enxerga a verdade de cara. Não, porque a verdade está encoberta. Nós só conseguimos ver 1% da verdade. Certo? Então, por isso é importante a gente fazer as conexões espirituais em hebraico, para a gente atingir os 99%. Porque tem como você aqui no mundo físico enxergar nos 99%. Tem como através do hebraico, porque é o hebraico que criou tudo. Então, o hebraico, ele é o quê? Ele é uma porta, ele é uma ferramenta adequada para que a gente enxergue a realidade real, daquilo que é verdadeiro, 99%, ou seja, os 100%, né? Que junta com 1% daqui, vira 100%, certo? Então, como eu voltando para o que eu estava dizendo, como que uma pessoa, vamos supor que ela não tem um testemunho de Yeshua, certo? Vamos supor que ela não tem um testemunho de Yeshua. Como que uma pessoa consegue, então, encerrar esta roda? Né? Como eu falei para vocês, Daniel, o profeta, ele, por exemplo, ele encerrou a roda. Ele viveu uma única vez aqui e ele não voltou para a roda. Ele conseguiu se elevar completamente. Outra pessoa que fez este ciclo completo em uma vida só, Hanor, ele se tornou um anjo, certo? Daniel não se tornou anjo, ele é uma alma ainda humana que está nos mundos superiores, certo? Mas ele não precisou voltar, porque ele resolveu a questão dele todinha em apenas um ciclo da roda. E ele não tinha testemunho de Yeshua, não tinha porque Yeshua nem tinha vindo no mundo. Hanor também não tinha testemunho de Yeshua. Então, o que eu quero trazer para vocês, fora a questão do testemunho de Yeshua. Quem tem o testemunho de Yeshua tem uma facilidade maior do que quem não tem. Mas tem como fazer sem o testemunho de Yeshua também. Vamos supor, pelo que eu entendo da Kabbalah e os códigos que eu vejo do meu nome, eu tô na terceira vez que eu tô aqui. Eu, Rayá, certo? No caso, eu escolhi esse nome para esta vida que eu tô aqui. Eu tô na terceira encarnação. A gente fala encarnação, gente, mas olha só, a palavra encarnação, ela não é adequada. A palavra encarnação, reencarnação, é usada pela religião falsa lá, né? Por quê? Porque tá dizendo que tá reencarnando, tá voltado para o aspecto do quê? Do físico, da clipá. Então, é como se a clipá renovasse a vida. E não é verdade. O corpo, ele não volta. O corpo, se o corpo da pessoa não fizer o trabalho, ele não levanta mais. Certo? Então, não é reencarnar, porque a palavra reencarnar está ligada a entrar de novo no corpo. E este corpo, ele já morreu, ele já foi comido pela terra. Ele não fez o trabalho, então ele não tem o direito de se levantar. Por isso que a gente está aqui. Ou seja, as duas pessoas que eu vivi antes desta vida que eu estou aqui, os corpos não irão se levantar. Certo? Então, quando Blineder, Pai Eterno, Bezrat Hashem, quando Raiá deste corpo físico aqui se levantar no último dia da ressurreição, Baruch Hashem, porque está fazendo o trabalho, é porque esse corpo aqui, ele está sendo mortificado, gente.
É porque eu fico até altas horas estudando Torá. É porque eu passo o dia todo meditando na Torá. É porque eu vigio a minha boca para não falar profano. Eu vigio a minha boca para não falar lachonará. É porque eu vigio o meu estômago, a minha vontade. Eu mato a minha vontade para não comer fora da cacheruto. É porque eu cuido da questão de não ficar expondo este corpo de uma forma sem nenhum útil. Por isso, se eu continuar com este trabalho, ele se levanta. Mas se eu desleixar, começar a pecar, sujar a minha alma através desse corpo, esse corpo não se levanta. Entendeu? Porque o importante é a alma. Então, a reencarnação, essa palavra não é apropriada. O corpo não vai se... Se o corpo não fez o que tinha que fazer, a pessoa está voltando justamente porque o corpo não fez. Então, não é reencarnação. É transmigração. Essa palavra transmigração está mais correta. Porque a alma ela está migrando. Ela está migrando de uma realidade física que ela esteve para uma outra realidade física. Uma transformação de realidade e uma migração para um outro ponto. Tipo assim, viveu aqui neste corpo A. O corpo A não fez o trabalho. Esse corpo A, então, se desfez. Então, essa alma que ela não vai ser desfeita junto com o corpo. Não, essa alma ela vai migrar para um corpo B. Este corpo B precisa fazer o trabalho que tem que fazer. Caso contrário, ele é desfeito. E a alma ela não fica desfeita junto com o corpo. Ela vai migrar de novo para um corpo C, no meu caso. Este é o corpo C já. Entende? E aí, o que é que eu faço para parar de fazer essas migrações, essas transmigrações? Não são reencarnações, são transmigrações. O que eu faço para que este corpo levante no final? Este corpo aqui vai levantar. Se eu fizer, né? O que é que eu faço? Hoje eu tenho o testemunho de Yeshua, então eu posso me apegar ao testemunho de Yeshua, tudo que eu já aprendi lá e ensinei para vocês, e conseguir fazer essa proeza através de Yeshua. Mas vamos supor que eu não tivesse testemunho de Yeshua. Como que eu ia fazer? É dito que Hanor, ele vive 365 anos e Elohim o leva para as alturas e o transforma em um anjo, uma meta. Isso é um código para nos ensinar como que uma pessoa consegue fazer esta roda uma única vez e não fazer mais. Ou então chegar, que tem a gente que tá aqui, sei lá quantas vezes, 4, 3, 2, 5, 7, 200, sei lá quantas vezes sua alma já veio aqui. É? Fazer o fim disso. Dar um stop nessa questão da transmigração, da mudança de corpo. Como? Então eu vou ter que fazer aqui nesta parashá, vai começar a explicar tudo que eu tenho que fazer para que eu consiga, então, cessar o Bilgu. O que é que eu tenho que fazer? Torá mitzvot, óbvio. Né? Techuvá. Mas não é uma techuvá, tipo assim, ó, eu vou iniciar minha techuvá aqui, vou botar a pessoa. A pessoa diz assim, ela vai iniciar uma techuvá. Por enquanto eu vou falar a reza, só a primeira página do Sidur de manhã. De tarde eu vou pular e de noite antes de dormir eu faço ali 2 páginas. E essa é a minha techuvá que eu tô começando. Me desculpe, mas tu tá mais lento que uma preguiça. A preguiça que fica na árvore que a gente, aqui na praça de minha cidade, na praça central, tinha. Hoje em dia não tem mais. A preguiça fica, você cansa de olhar para ela para ver se ela olha para você. E ela não olha. Não vai para lugar nenhum. Vai ter que entrar em 1000 corpos para consertar. Entendeu? Então, o que faz a gente terminar o Tikkun? Porque a gente tem que praticar 620 mandamentos, meu povo. Então, nesta vida aqui, e não é essa questão, eu pratiquei um, agora pronto, agora eu vou prestar atenção no outro e largar um, não. Você tem que ter um processo nesta vida que você está vivendo. Se você começou a fazer isso agora, que já está, vamos botar aqui, com mais de 40 anos de idade, então você ainda tem menos tempo para fazer isso, né? Porque quanto mais velho, menos tempo de vida. Isso é o normal. Nós estamos caminhando para o fim, assim. Ninguém caminha para renascer, a gente caminha para morrer, né?
cada dia que você acorda, um dia a menos na conta. Né? Então presta atenção. Acorda. O objetivo é acumular mitzvot. E não, eu aprendi essa aqui, fiz essa semana. Pronto. Agora, larguei essa aqui que eu já fiz, não preciso fazer de novo. Não é assim. Então, o processo de ticuna pode acontecer, os sábios dizem que pode acontecer dentro de um ano, a pessoa pode fazer. Por que dentro de um ano ela pode fazer? Porque em um ano a gente lê a Torá inteira. Então, vamos supor, se eu começo a ler a Torá, né? Primeiro dia do ano, Rosh Hashanah, lá, né? Cabeça do ano. Ou no Nissan, né? Começa ali, pensa. O que eu comecei a aprender ali, e eu ponho em prática, e eu não largar, tipo assim, eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu aprendi que eu tenho que fazer Netilat Yadayim antes de dormir, antes de, logo que acorda. Tudo sobre Netilat Yadayim, aprendi. Tudo, todas as regras, todas as olachot, tudo que está relacionado a Netilat Yadayim. Comer, lavar para comer pão, lavar a mão para comer fruta se lavou com água. Se você lavou a fruta com água, tem que fazer Netilat Yadayim. Se você não lavou, não precisa. Então, na dúvida, faz a Netilat Yadayim para comer. Pronto. Então, quando você aprendeu Netilat Yadayim, começa a não para de fazer. Tipo assim, eu aprendi Netilat Yadayim, eu vou fazer segunda-feira. Terça eu não faço, nem quarta, nem quinta. Domingo eu faço, e você não está cumprindo. Entende? Então, qual é o segredo? O segredo é acumular mitzvot. Então, tudo que você aprende, você não pode simplesmente, eu aprendi. E não praticar, não adianta. Então você começa a praticar. Hoje eu aprendi o quê? Eu aprendi a fazer brachá após comer pão. Então, a partir de agora, toda vez que você comer pão, faz. Quantas vezes eu deixo de comer pão porque eu tô ocupada com alguma coisa e não dá tempo eu pegar o sidur para ler as 4 brachot, no mínimo, né? Que tem os aqui no canal tem. Aqui no canal tem Baruch Hashem, a facilidade para servir Hashem. Olha nas playlists, olhe as playlists. Você encontrará praticamente Baruch Hashem, não vamos dizer tudo que não tem como colocar, mas em geral, muita coisa, certo? E eu vou procurar colocar aquilo que ainda não tem, que nem agora a gente vai fazer o curso de hebraico básico com o hebraico básico com o intermediário, né? Eu vou, Baruch Hashem, iniciar as cartas, as epístolas da Brit Hadashah. Então a gente vai, cada vez, né, vai colocando algo a mais para acrescentar o estudo de Torá, para acrescentar o aprendizado, né, de Hashem, né, que esse é o objetivo aqui da Beit Midrash Mahanaim, Baruch Hashem. Então, o segredo que eu quero contar para vocês hoje aqui é que dá sim em uma única migração de alma, né? Em uma única, na verdade, a primeira encarnação, que isso acontece a primeira encarnação. As outras já vai ser transmigração, né? Dá para fazer a roda toda e não precisar voltar, mas tem que ter um esforço, né? Como eu disse. Então, o segredo de Hanur, 365 anos e foi morar com Hashem, e foi para Hashem, e foi levado por Hashem, é porque dentro de um ano, não que ele não viveu só um ano, não, ele viveu 365 anos, mas é um código, porque nada na Torá é à toa. 365 nós sabemos que é o número de dias solares do ano. E o sol, o que é o sol astrologicamente? Na astrologia judaica, o que representa o sol? O sol é o teu ego, é a tua identidade, é quem você é o que mais aparece na tua personalidade. Isso é o sol, certo? O sol no teu mapa astral é aquilo que você é, certo? Então, Baruch Hashem, onde estiver o sol lá, é aquela característica maior que você vai transmitir para todos, é o que vai mostrar quem você é. Então, isso quer dizer que Hanor, ele passou este tempo que ele teve de vida aqui, todo mostrando a luz de Hashem. Ele fez todo o processo de Teshuvá, dia após dia. Ele acordava de manhã e ele não esquecia o que ele tinha conseguido alcançar no dia anterior, não. Ele acrescentava mais.
ele acrescentava mais, ele acrescentava mais, acrescentava mais, acrescentava. Até chegou um momento que Hashem tirou ele daqui. Porque ele já tinha extrapolado, vamos botar assim, tudo que tinha para fazer. Não tinha mais nada para fazer, o homem ficou tão reto. Ele ficou tão reto diante de Hashem que ele virou anjo. Gente, anjo. O que é anjo? O que é malach? O malach, a gente já estudou sobre eles nas aulas de Diná, mas eu vou falar um pouquinho o que é o malach. O malach é a criatura de Hashem que é reta. Ele é tão reto que ele só tem um pé. O anjo não tem 2 pés, ele só tem um pé. Agora o anjo ele pode aparecer com 2 pés para as pessoas, se ele quiser, pode. Ele pode aparecer. O anjo pode aparecer como um armário dentro de casa. Pode. Ele pode aparecer como um animalzinho, qualquer animal. Ele pode aparecer como a parede da sua casa. Ele pode aparecer como ele quiser no mundo físico. Ele faz essa transmutação do anjo, certo? Para ele poder ficar desapercebido entre nós aqui. Tem anjo aqui, Malach, com a gente aqui nesse momento. Ele está escondido de alguma forma aqui, mas ele está aqui. Eu tenho comigo o meu, você tem o seu, né? Como eu falei, toda criatura tem o seu. Então, a parede aqui, a terra que está aqui dentro tem o dela. Qualquer coisa que seja, eu não digo materiais sintéticos, né? Que são transformados pelo ser humano, mas algo que é natural, tudo tem um malach, certo? Então, o anjo, na sua forma, vamos colocar aqui, a sua forma original, só tem um pé. E ele é o quê? Ele é fogo e ar. Ele é fogo e ar. E a característica principal deles é que eles são retos. Os anjos são retos. Tanto os anjos negativos, quanto os anjos positivos. Todos os 2 tipos de anjos. O Shedim não. Shedim não é anjo, certo? Shedim não é anjo. Não é anjo negativo. Anjo negativo é anjo negativo, não é Shedim. Shed provém da morte, é outra coisa. Shed, anjo é fogo e ar. E Shed, fogo, ar e água, que a mãe deles é de água, lembra? Então, a água está no Shed. Shed, tanto que o anjo, eles atravessam o que é material com muito mais facilidade que os Shed. Os Shed, eles sofrem para atravessar uma parede, por exemplo. Dói um pouco neles, por causa da água que eles têm. Certo? Então o anjo que Hanor se tornou, que foi. Não podem falar o nome dele, de tão grande que ele é, Meta, né? Vocês sabem quem é. Se torna o anjo do rosto de Hashem, né? O escriba dos mundos superiores, aquele que vai adiante do povo no deserto, para poder cuidar do povo, ganhar as batalhas do povo de Israel, um grande mal. Um homem se tornou esse mala porque a característica humana dele, ele largou. É como se ele anulasse o que era humano dele. De tanto que ele se esmerou em praticar os mandamentos, na prática, na intenção, na emoção, no desejo, cada dia com mais esmero. Tipo assim, ó. Vamos botar aqui, nos primeiros 10 anos, ele praticou a Torá. De uma maneira mais... Vamos botar aqui mais prática, né? Nos primeiros 10. Aí depois, nos outros anos, ele já começou a fazer com mais intenção. Depois ele começou a fazer a mais um pouquinho, com mais cuidado. Que nem hoje eu vi um ensino da Hassidut. O seguinte, que o Rebbe, ele chegou e orientou aos Hassidim para que eles começassem a fazer certos jejuns. Que jejuns são esses? Os jejuns daquilo que é liberado, não é nem do que é proibido, jamais poderiam comer, mas do que era liberado, mas trazia prazer excessivo ao corpo. Olha só, isso é uma maneira de anular o ego e de se tornar um Hanor. Por exemplo, você almoça, eu não estou falando para você fazer, eu estou dando o exemplo do outro, certo? Você almoça, aí tem uma sobremesa. Você já está, né, satisfeito, barriga cheia. Se você fosse comer a sobremesa, seria para aumentar o prazer do corpo. Só por isso, você não está com fome. Era só para ter um prazer a mais. Aí o Rebbe ensina, não coma a sobremesa. Fique só com o almoço. Prive-se disso. Prive-se deste prazer.
Então chega no momento que você vai se elevando e você já faz o básico, como assim. Aí você começa a fazer o intermediário, você começa a fazer o avançado. Já passou do avançado, o que é que eu vou fazer então, já que eu já estou no avançado? Então agora eu tenho que começar aquilo que é permitido, mas que não é necessário, eu vou tirar. A pessoa começa num ciclo de perfeição diante de Hashem tão grande, que essa pessoa, ela, naquela vida ali, ela já completa o ciclo, ela não tem necessidade de vir aqui limpar mais nada. Tá tudo limpo. Certo? Então eu ia trazer para vocês hoje este ensino da Parashat Mishpatim. Porque nós não podemos ficar, gente, no leite. Shaul Hashali vai falar assim, ó, para vocês eu só posso dar leite. Não posso trazer uma comida sólida para vocês. Então aqui no canal Martinaim, Baruch Hashem, na Beit Midrash Martinaim, eu vou cada vez mais acrescentar, né, essa questão de nos limparmos mais, de nos elevarmos mais em conhecimento. E eu peço a vocês, levem em consideração o ensino para praticar. Porque não é só aprender de escutar. Porque, entenda, quanto mais eu sei, mais responsável eu me torno. Vou dar um exemplo. O pai e seu filho pequeno. Quem mais dos dois ali tem conhecimento da vida cotidiana? O pai. Então, quem é responsável ali, né? Quem é responsável pela criança, no caso? O pai, pelo fato do pai ter mais conhecimento da realidade, da vida cotidiana. Assim somos nós. Quanto mais eu aumento o meu conhecimento, né? Eu consigo compreender melhor o que Hashem traz pela Torá. Então, eu passo também a ter uma responsabilidade maior diante de Hashem e de meu semelhante. E essa Parashá, ela está voltada para a questão do homem com seu semelhante. Nós temos que entender que a luz de Hashem, quando ele cria a alma humana, no início, ele diz com sua boca que iria criar esta alma, este homem, este ser humano, conforme a sua semelhança. E o que é que isso nos ensina? Nos ensina que esta Parashá aqui, ela não vai parar apenas na interação de ser humano e ser humano. Nós temos que fazer, como eu falei aqui do versículo 17, né? Que a gente vai ler aqui de novo, ó. E aquele que maldisser seu pai e sua mãe certamente será morto. Isso aqui está dizendo no Peshat, um filho maldizer seu pai na fiscalidade. Mas nós temos que entender, como eu disse, Hashem, ele se torna o quê? O outro para nós também. Quando a gente coloca essa questão de que ele nos criou como sua semelhança, nós somos então a sua alma gêmea. É assim que ele entrega a Torá, mediante nós sermos a sua alma gêmea, nós sermos aquele que está de frente para ele. Então, versículo 26 do capítulo 21. Quando o homem feriu o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava, Quinanim, e o danificar, deixará em liberdade por causa de seu olho, e se arrancar um dente de seu escravo ou um dente de sua escrava, dar-lhe-á liberdade por causa de seu dente. Isso aqui está dizendo um homem com um cananeiro. Quem é o cananeiro? Quem é o cananeiro? É aquele que não tem alma divina. Então, este homem aqui, quando a gente traz para essa questão da divindade, está participando disso aqui. Ou seja, o olho sempre vai estar voltado para Hormá, certo? Este homem aqui do Passuk, né? Sendo ele o dono do escravo Knan, entendeu? Quem é o dono das pessoas? Independente se essa pessoa deixou-se cobrir pelas clipot, as 3 clipot meot, nós já estudamos nos vídeos de Ivrit, que torna a pessoa o quê? Exclui ela, faz careta da luz, ela não faz mais parte da alma divina, vamos colocar assim, né? Mas se o olho dele for ferido, for arrancado, ele tem que sair em liberdade. O que isso nos ensina? Nos ensina que aquelas pessoas que
já estão cortadas, já estão fora, não são consideradas mais alma divina. Mas quando a sabedoria delas, aquilo que elas se apegam como ser a Torá para elas, aquilo foi arrancado delas, elas não têm mais aquela sabedoria desvirtuada, ou seja, elas podem fazer o caminho de volta para a Torá sagrada. Porque Hashem está dando liberdade para elas, está dando uma oportunidade para elas voltarem. Ou seja, ninguém está perdido. No final das contas, Hashem fala, a quem eu quiser ter misericórdia, eu vou ter. De quem eu quiser me compadecer, eu vou me compadecer. Então vamos trazer o estudo da Parashá, não apenas por simples. Certo? Vamos ver outro versículo aqui. Versículo 17 do capítulo 22. Feiticeira ou feiticeiro, não deixarás viver. Versículo 18. Todo aquele que tiver coito com um animal será morto. Certo? Então aqui, essa questão da interação, nós sabemos que também o outro também está envolvido à luz de Hashem. Certo? Então Hashem aqui vai punir Hashem, que é aquele que é reto. Hashem não vai transgredir. Quem vai transgredir somos nós. Né? Então, não deixará viver. Hashem está mandando um ser humano matar outro ser humano que fez uma transgressão de feitiçaria. Mas Hashem é o próprio que vai trazer o julgamento ao feiticeiro também. Não é só um ser humano em si que vai trazer o julgamento, mas o próprio Hashem vai matar aquele que se envolver com feitiçaria. Entendeu? Então não é só, vamos supor, hoje, né, que a Torá, aqui é país de Israel, no tempo que a Torá, como Yeshua vai trazer de volta no final. Né? Hoje não, hoje agora é leis de homens, né? Código Civil de leis de homens que estão seguindo. Mas vamos supor, no tempo de Davi, né, que a Torá também era seguida, como Yeshua vai fazer. O próprio rei mandava matar o feiticeiro e a feiticeira. O rei mandava matar. Ou seja, o ser humano. Mas não é Davi, o rei. Ali é uma representação da semelhança do divino que está dando uma punição para aquela alma corrompida. Entende? Então Hashem, ele participa de tudo. Não tem essa, isso aqui é só homem e homem. Semelhante e semelhante físico. Não, Hashem está aqui. Todo aquele que tiver coito com um animal será morto. Isso aqui nos mostra, gente, vamos trazer bem um bom segredo aqui, bem, que está explícito para quem tem entendimento. Olha, todo aquele que tiver relação sexual com um animal será morto. Esta é a lei. Certo? Aí o juiz lá mandava matar quem fez isso na fiscalidade. Se Hashem está participando disso aqui, isso aqui vai nos mostrar que Hashem, ele é eterno. Hashem, ele não tem como morrer. Ele é a própria vida. Isso está mostrando aqui, em todas as letras, que nunca Hashem vai fazer uma interação de entrar dentro daquilo que é chamado de animal. O que é chamado de animal? Que a gente chama de alma animal. O Satã. Ou seja, o Satã na negatividade, a morte, não tem como fazer essa interação com a luz da divindade. A divindade não se interage nessa relação de coito com a morte. É isso que está dizendo aqui. Entende? Porque Hashem, ele não morre. Ele não pode ser morto. Hashem é a vida. E isso nos ensina de uma forma bem dura, né? De quem fica fazendo interação com a morte, né? Que foi o que aconteceu com Adão lá no Gan Eden. Quem fica repetindo o que Adão fez está se matando, está se suicidando, já está morto, porque a sentença já foi dada. Todo Yom HaKippurim está sendo escrito o nome no livro da morte. Por isso, a maior parte das pessoas que estão andando como zumbis, né, estão mortas. As suas almas já estão apagadas. Elas só estão cumprindo um tempo ali que foi determinado para elas, pelo fato de que elas têm que acarretar transgressão. É uma tristeza, gente. É uma tristeza
Por que essas pessoas estão vivas? Para acarretar transgressões, para somar transgressões, para que elas mereçam a punição do careto final. Não levantar, não ser ressuscitadas. Não ter vida no final, ser mortas, literalmente. Entrar no fogo eterno, na morte eterna. Quanto mais tempo elas durarem neste estado de morte espiritual, mais transgressão estão acumulando e mais castigo vão receber do outro lado. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui no estudo da Parashá. É muito rica. Como eu disse para vocês, o Beit Midrash Mahanaim não vai parar. Baruch Hashem. Só se Hashem parar, né? Se Hashem parar, para. Mas se Hashem não parar, pela minha vontade, não para. Baruch Hashem. Faça a sua tzedakah. Porque eu fiz a minha parte de trazer a Torá, a luz. Vocês têm que fazer a parte de vocês, de compartilhar também a luz que vocês têm para compartilhar, que é o sustento, para mim, no caso. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom. Lehi Traut. Kol Hatovim Lekulam.